Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Está no ar mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, filmes, minisséries, documentários, tudo isso para você conhecer a real face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Altíssimo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Glorifica o nome de teu Senhor, o Altíssimo, que tudo criou e formou, e que tudo determinou e guiou, e que fez sair a pastagem, e fê-la feno enegrecido. Nós far-te-emos ler e de nada te esquecerás. Exceto do que Alá quiser. Por certo, Ele sabe o declarado e o que se oculta. E facilitar-te-emos o acesso ao caminho fácil. Então, lembra-lhes se a lembrança os beneficiar. Lembrar-se-á quem receia Alá. E evitá-lo-á o mais infeliz, que se queimará no fogo maior. Em seguida nele não morrerá nem viverá. Com efeito, bem-aventurado é quem se dignifica e se lembra do nome de seu Senhor e ora. Mas vós dais preferência à vida terrena, enquanto a derradeira vida é melhor e mais permanente. Por certo, isso está nas primeiras páginas. Nas páginas de Abraão e de Moisés. O primeiro pilar. O testemunho da fé, Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus. E testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. Pronunciando essas palavras perante testemunhas,
uma pessoa entra na luz do Islã, testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, e também testemunhar sua submissão a ele, o Criador do Universo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Então, quando o muçulmano se converte, ele entra para o Islã, ele tem que fazer o testemunho de fé, que é o seguinte, são as palavras testemunho, que não existe divindade, divindades, a não ser Allah, Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. é o mensageiro de Allah. A Shahada é dividida em duas partes. Na primeira, o muçulmano nega a existência e, consequentemente, a submissão e obediência a qualquer tipo de divindade, seja ela uma estátua, um santo, seu próprio ego, etc. E depois de ter total consciência disso, aceita e testemunha a existência de uma única divindade, Allah, o Altíssimo, e aceita sua sabedoria infinita e sapiência, e se submete somente a ele. Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. Na segunda, o crente testemunha a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum, irmã. Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa, o que você faz na vida? Eu sou dentista. Você é dentista. E você tomou a decisão para se converter, né, para o Islã. Eu quero saber de você qual a coisa que mais chamou a sua atenção para a religião. Pode me explicar só um pouco sobre o que levou você para essa decisão? O modo de vida do Islã, a disciplina, a forma de vida, eu acho que isso... Você acha que um código de vida, que o respeito. Respeito também. E você já leu bastante, né, livros? Li bastante. E também o seu marido já é convertido, né? Sim, acho que faz uns 5 meses que ele se converteu. Aí ele acaba falando para você sobre o Islã e você acaba conhecendo e já tomou essa decisão para se converter. Sim. Isso, Então seja muito bem-vindo na nossa comunidade, que Deus ilumina sempre cada vez mais a sua vida, o seu coração, e sempre, inshallah, vai ter mais avanço. E o que queria falar para você sempre, continua lendo, né? Que o adquirir conhecimento é uma obrigação e também uma virtude, né? Uma adoração quando a gente aprende mais e adquire mais conhecimento. Então, parabéns pela decisão e vamos agora fazer a sua shahada, né? Sua conversão. Eu vou falar em árabe, você vai repetir e você fala em português, tá bom? Fala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que Deus é único. E testemunho que Muhammad seu servo e mensageiro. Parabéns. Que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine a sua vida. Parabéns pela iniciativa, pela vontade, pela decisão. E estamos aqui, você
aqui sua casa, escrita, você tem milhares, né? Milhões, bilhões e milhões de irmãos de todo mundo. Estamos aqui sempre para ajudar qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, você e o seu marido também. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. O nome Então não é obrigatório, né, que você troca seu nome ou ter, mas se você quiser, como o Omar falou para mim que ele também ganhou mais um nome, né? E se você quiser também ter mais um nome, né? Aí também seria bom. Aí você já escolheu um nome? Pode escolher? Pode. Aisha. Aisha, que bom. Que maravilha. Além de ser fácil, bonito também. Aisha. Obrigado. Parabéns, irmão. Obrigada. Aisha, seja muito bem-vinda. Olá, Inshallah, que Deus ilumine a sua vida e seu coração. E também abençoe seu marido, que vive uma vida também da felicidade. Depois agora, como vocês dois são muçulmanos, que inshallah vai ser as coisas assim. Mas fácil vocês ficam conversando, falando entre vocês. Barakallahu fikum, que Allah abençoe a vida de vocês. Tá bom? Obrigada. Seja muito bem-vindo. Aqui. Obrigado. Obrigado. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Continue, por favor. Ali, Zacarias suplicou a seu Senhor. Ó, para aí. Quando tu vê uma graça divina acontecendo, a posição das pessoas é uma de duas. Tu vê uma graça em alguém, é uma de duas. Ou dizer, não merece, e põe um olho grande, olho gordo, põe ain. Ou diz, Masha Allah, Deus abençoe, ó Deus, me deu o mesmo que agraciou a ela. Seres humanos é dois. É uma. Quando vê a graça em alguém, diga, não merece. Ou fala, que bonito, aconteceu esses dias aqui, a pessoa viu uma rosa ali embaixo, que bonito essa flor. Quinta-feira eu vim, a pessoa falou, Sheik, olha a flor aqui, ó, morreu. Murchou. A pessoa chegou na mesquita quarta-feira, que bonita essa rosa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Quinta-feira a moça olhou, Sheik, olha a flor, o que tem? Morreu, murchou. Quando tu vê uma coisa que é graça, que tu gostaria, para evitar olho grande, diga, Masha Allah, benza a Deus, e pede para Deus ter a mesma dádiva. Não peço a Deus, me dê aquilo que Ele tem, tira dele e dá para mim, mas, ó Deus, me agracie aquilo também. Onde é que nós tiramos isso? Nesse episódio, quando Zacarias viu a graça de Deus ali, repita o que ele falou. Senhor meu, dádiva de tua parte, com descendência primorosa. Ó, ele viu a graça de Deus presente ali na história de Zacarias, de Maria, correu, ó Deus, me agracie também da mesma forma que tu agraciou ela. Allahu Akbar. Porque, gente, tem a inveja e tem a vaidade. O que vem primeiro, a inveja ou a vaidade? É a inveja, né, que vai. E o que é pior, a inveja ou a vaidade? Quem é que se sente, quem é que uma vez na vida já se sentiu invejado aqui? Invejado. Quem é que uma vez na vida já se sentiu invejado? Tá. Quem é que uma vez na vida já invejou? E continua invejando? Inshallah, que sociedade... Hã? É a inveja, em árabe, hasad. Hasad. Vaidade, kibr. Se achar. Diz alguns teóricos, entre a inveja e a vaidade, primeira pessoa tem vaidade.
Quando ela não supre isso, vem a inveja. Em que sentido? Alguns seres humanos têm a necessidade, precisam se autoafirmar, mas de que forma? Desprezando os outros. Ele entra no recinto, faz uma visão, a vaidade tem uma visão horizontal e a inveja vertical. No sentido, a vaidade, a pessoa ela entra, ela tem que olhar para alguém, sentir que alguém está pior que ela. Porque se ela se sente que alguém está pior que ela se sente. Anamuhim. Eu sou importante. Fulano fala mal, se veste mal, não sei o que, é isso, é de outro gênero, outra cor, outro país. Começa a rotular. Para quê? Então eu estou bem. Então, eu estou bem. Eu sou um ser. Humano não sei, mas eu sou um ser. Eu existo. Por quê? Ele conseguiu rotular as pessoas que desqualificou as pessoas. Faz isso somente para ele se sentir que ele existe. E é o primeiro pecado do Satanás. O Satanás invejou Adão só depois da soberba. O Satanás só invejou Adão depois que disse: eu sou melhor que ele. Eu sou. Porque a troco de quê, Senhor Satanás, tu é melhor que Adão? Eu sou do fogo, ele é do barro. Todo mundo que acha que é superior ao seu semelhante, por causa de cor, de sexo, onde nasceu, está seguindo os passos do Satanás. É a vaidade. E disse um grande sábio de Islã, Ibn Qayyim, que ele, antes dele falavam: se você entrar numa mesquita e achar que alguém ali dentro é menos que você, saiba que sua inveja está acesa ainda. Sua inveja não, sua vaidade. E ele diz o quê? A vaidade e a inveja são dois deuses no coração de todas as pessoas. Algumas pessoas obedecem seus deuses, outras ignoram, e a outras só adoram Deus. Então isso existe no coração de todo ser humano, só que às vezes oscila. E quando a pessoa ela olha, conseguiu desqualificar todo mundo. Não, aqui eu sou a última Coca-Cola, o Diet do supermercado. Não, eu sou o último Ruffles do Carrefour. Quando ela se acha, daí entra alguém, aparece essa pessoa, tem, e de fato ocupa uma posição, ou está numa situação que ela não vai atingir, o que sobra para ela? Abrir os olhos e invejar. Tomara que caia. Tomara que quebra a perna. Tomara que perca a voz. Tomara que aquilo. Então, primeiro vem o quê? A vaidade, quando ela não é freada, quando ela não é controlada, quando ultrapassa, vem o quê depois? Hasad. Satanás só invejou Adão depois da vaidade. E a oração toda, Salat, Allahu Akbar, nos ensina a quebrar a vaidade. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Eu lembro uma cidade bem moderna, a energia faltou 5 horas. Teve um problema e faltou 5 horas. Uma das cidades mais importantes, mais famosas, mais modernas do mundo. Foram registrados 17.000 casos do roubo, porque não tem câmeras. Então não adianta você ter, se não tem um. Do outro lado, vou falar para vocês sobre aquele juiz que o Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu colocou ele numa cidade na Síria. Aí ele ficou 1 ano lá sem receber nenhum processo.
num processo, 1 ano completo. Porque as pessoas, na época do Umar ibn Abdul Aziz, ele, como vocês sabem, foi chamado o 5º califado, porque ele tem passou uma gestão, ficou no poder, assumiu o califado, e na época dele não sobrou nenhum necessitado na sociedade, nenhuma pessoa passando fome. Vocês sabem o zakat, aquele dinheiro que aí pegaram o dinheiro do zakat e foram para as pessoas para distribuir o zakat, não acharam nenhuma pessoa que ele precisa, nenhuma pessoa com necessidade na cidade inteira. Eles vão fazer o que? Compraram trigo e foram para as montanhas. Até hoje essas histórias a gente lê só para ver quando tem um ser humano qualificado. Foram lá nas montanhas com trigo, distribuíram tudo nas montanhas, jogaram o trigo para que os pássaros vejam e comer naquela, porque não sobrou nenhum ser humano, não tem necessidade mais. Essa é a civilização que cuida o ser humano. A gente precisa cuidar do ser humano, educar o ser humano. Quando vamos ter uma economia boa? Quando tem mais fábricas? Não. Quando tem menos corruptos. Hoje, podemos, sim ou não? Vocês concordam, né? Quando tem menos corruptos, porque eu acho muito estranho, quando você vê, pessoas não são pessoas assim simples, não são pessoas formadas, talvez pessoas de alto nível, políticos, não sei o que, eles chique, né? Eles acabam fazendo coisas da corrupção, eles roubam, eles fazem. Mas você fica assim, como? Uma pessoa assim estudou, médico, não sei o que, virou, mas mesmo assim quando ele assim, encontrou uma oportunidade para roubar, ele roubou. Na época do Umar, quando eles conquistaram o Irã, a Pérsia, um império naquela época, o Umar entrou lá, ele mandou quando foi para abrir aquele lugar, trouxeram todos os tesouros do ouro para o califa Umar, sem faltar nenhum grama do... O Umar começou a chorar, falou, mas como, não era como hoje, não tinha transporte, hoje você vê aquele carro, né? Aquele carro que fica do lado dos bancos, você fica com medo quando aproxima, tem polícia, tem tudo, mas naquela época não tinha nada. Aí eles levaram do Irã até o Medina com camelos, sem ser roubados, sem faltar nenhuma coisinha assim pequenininha. Aí, uma coisa por que isso aconteceu? Porque o ser humano era o foco. Nós temos que focar no ser humano. E só o ser humano ele pode ser bem qualificado quando tem fé, quando tem religião, quando tem uma visão diferente das coisas. Qual a diferença entre uma pessoa que tem essa visão e uma outra pessoa que não tem? Essa. Quando você vê uma pessoa que mesmo ele formado das melhores universidades, ele tem um nível alto do conhecimento, mas mesmo assim ele tem muitos assim, processos da corrupção, tem muitos roubos, Então, sem fé, o ser humano ele não vai ser aquele ser humano que realmente ele tem essa missão, essa qualificação. Por isso a gente precisa ter um ser humano qualificado. A sociedade pode ter milhões, pode ter
Mas quando ter um ser humano qualificado, você não vai ter problemas. Você não vai enfrentar esses problemas que mesmo com câmeras instaladas, mesmo com muitas coisas da segurança, nós não temos essa segurança. Você entra na sua casa e aí sempre está com medo de algo acontecer. Mesmo com toda essa tecnologia de hoje, mesmo com toda essa vida moderna do alto nível, mas mesmo assim a qualificação do ser humano está baixa. Por isso nós temos medo, nós temos esses problemas sociais que a gente enfrenta todos os dias. A solução do problema, irmãos, isso que eu falei para vocês. O universo não tem, Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós. O tempo também, um presente de Allah para nós. O que falta, o ser humano. O ser humano é a peça mais importante. Quando nós temos um ser humano bom, isso eu quero também dizer para todos os seres humanos. E a fé, aquela pessoa que acredita em Deus, acredita no dia do final, acredita na prestação das contas no dia do final, essa pessoa realmente que ele assume essa responsabilidade de melhor forma. Fora disso, nós vamos ter sempre problemas. A pessoa que não acredita que alguém superior, um ser superior do que a ele, que ele um dia vai prestar contas, vai pagar, vai ser julgado, como essa pessoa vai agir? Bom, a lei de hoje pode escapar. Hoje, quem tem mais dinheiro, ele pode comprar qualquer processo. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.